minha vida é de um filho de servidores públicos. Meus pais, papai foi o primeiro grande concurso público no Brasil, em 1937. Mamãe, inspetora do Ministério da Educação. Eu estudei no meu curso primário no Instituto de Educação, na Marise Barros, na Tijuca, morava ali. Morei ali durante 13, 14 anos, antes de me mudar para Ipanema, onde passei mais a minha juventude. Meu pai era engenheiro, foi diretor da Casa da Moeda do Brasil, foi diretor do Grupo de Trabalho de Brasília, que fez a mudança da capital para Brasília, e depois ele aposenta e vai trabalhar no Grupo Klabin, na empresa de Caulima, empresa de mineração, que é um minério para dar brancura ao papel da produção da Klabin. E ele entendeu, quando eu terminei o ensino médio, né, como se chama agora, ele sugeriu um pouquinho leve, né, mais do que isso, né, que eu fosse estudar engenharia de Minas em Ouro Preto. E eu fui, fiz meu vestibular em 1965, comecei a estudar engenharia de Minas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas fazia política intensamente. Eu era militante do Partido Comunista, lá de Ouro Preto, né? E finalmente a militância política me levou à prisão, né? Fiquei preso bastante tempo, né? A última vez foi no Congresso de Ibiúna, da UNE, foi em 1968, 12 de outubro, e ali eu fiquei uma temporada, um ano e meio, talvez 2 anos, preso. Quando eu saí, fui condenado, quando eu saí, fui para o Chile. E saímos pela fronteira de ônibus, fui morar no Chile, e no Chile eu casei com a Maria Ângeles, tive 2 filhos. Infelizmente, o governo militar não me enviou meus documentos da escola de engenharia, um absurdo, que vai me prejudicar, né? E eu comecei a estudar economia, comecei tudo de novo, primeiro ano, economia, e assim fiz economia no Chile, voltei para o Brasil, eu já tinha 28 a 29 anos, voltei em 73, segundo semestre, fui preso de novo no aeroporto, depois o julgamento me liberou, e aí eu comecei a procurar emprego difícil naquela época, consegui um emprego na Klabin, por um amigo do papai, como estagiário. Aí com 29 anos, 2 filhos, aí eu comecei de baixo, aí fui trabalhando, estudando, me formando, passei a ser professor, eu era formado em economia, né? Fiz apenas adaptação no Brasil, e nessa condição eu fui trabalhar na Klabin e fiz concurso para professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu fiquei, enfim, depois a vida política que vem aí. Meu pai e minha mãe, eles eram getulistas. Papai, como uma proximidade que ele teve do JK, ele trabalhou junto com o JK na mudança da capital, ele era um getulista e juscelinista. Minha mãe não, era getulista para valer. Eu nasci em 45, o Getúlio tirou a vida dele em 54, eu tinha 9 anos. Então, como garoto, como jovem, eu acompanhei isso muito de perto, né? Porque a política brasileira ficou muito conflitiva, muito ácida naquele momento, né? Mas quando eu fui para Ouro Preto, eu fui nessa condição de crítico do regime militar, que estava começando, e de filho de getulistas, né? Mas cheguei em Ouro Preto, fiz vestibular, fiquei numa república em Ouro Preto, de estudante, de esquerda, República Pureza. E como estudante de esquerda, aí me aproximei do Partido Comunista, da seção do Partido Comunista lá em Ouro Preto, comecei a militar e passei a fazer parte do diretório acadêmico da Escola de Ouro Preto e depois dos órgãos estaduais de estudantes, né? Nessa condição eu participei de alguns congressos, inclusive da UNE, 2 vezes, 67 e 68, quando eu fui preso, já com essa representação. Eu defendo as bandeiras que eu defendi quando fui prefeito. Eu fui prefeito 12 anos. E 12 anos a gente tem muitas experiências. Experiências que são positivas, que não são positivas, mas aquelas que são positivas, aquelas que produziram impacto na cidade do Rio de Janeiro, passaram a ser minhas bandeiras como vereador. Eu, como prefeito, fui prefeito 12 anos
e realizei um programa, claro, em função da equipe com a qual eu trabalhava, um programa muito importante de intervenção urbana nas favelas, favela-bairro, e no asfalto, chamado Rio Cidade. Fizemos uma reforma importante na área de educação, que foi uma área durante o meu período que não teve turbulência, basicamente, porque se teve a condição de coordenar as visões diferentes. Com o secretário de Saúde, o Dr. Gazola, que faleceu, se fez uma reforma muito grande e ampliação na área de saúde. O trabalho de ordem urbana foi fundamental. E eu diria, em primeiro lugar, o servidor público. Talvez por eu ser filho de servidores públicos, fiz um trabalho de qualificação, de reconhecimento, de potencialização do servidor. E no final, eu tinha e tenho até o dia de hoje, né, uma relação com o servidor muito positiva, que continua sendo, talvez lá na herança do meu pai e da minha mãe, continua sendo uma base de confiança em mim, eleitoral, né, muito grande. Depende de cada governo. Eu fui vereador quando o prefeito era Eduardo Paes, que tinha um estilo que era rolo compressor. Formava a sua maioria, acertava a participação deles no governo e colocava as leis em votação, atropelava e votava. Agora, com o prefeito Crivella, ao qual eu também sou oposição, mas é um estilo muito diferente. É um estilo suave. O seu líder na Câmara, o vereador Paulo Messina, ele procura evitar o confronto, buscar a negociação. Isso está gerando uma Câmara de Vereadores de muito maior participação, de muito maior produtividade e de muito maior motivação por parte dos vereadores. O estilo do prefeito Crivella, ao qual eu sou opositor, lidero uma bancada de independente, mas eu como opositor, o estilo dele é um estilo que ajuda muito o vereador, principalmente os mais jovens, a se formarem pelos espaços que tem. Ele tem maioria, o prefeito, uma maioria que não é tão ampla quanto tinha o prefeito Eduardo Paes, mas é uma maioria que permite a Câmara funcionar muito melhor do que funcionava antes. O meu mandato é para fazer aquilo que eu fiz como prefeito, defender a execução. Defesa do servidor público em todas as latitudes. Dos aposentados, das pensionistas, né? O Favela Bairro, que parou. Agora a prefeitura diz que vai retornar ao Favela Bairro. Eu espero que sim. E se eu retornar, eu vou aplaudir. Rio Cidade, que parou inteiramente. Eu qualifiquei os corredores e as transversais de 20 bairros, mas era para chegar a 40, para chegar ao dobro disso. Devia ter continuidade, né? As questões em relação à liderança dos servidores nos serviços públicos, especialmente educação, especialmente saúde. O programa Remédio em Casa, que foi uma barbaridade, o prefeito Eduardo Paes ter interrompido, mas eu espero que o prefeito Crivella, ele adote o que deu certo em administrações anteriores, na minha também, que vai ser muito melhor para a cidade e muito melhor para ele.